Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, a doença vier. Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, se não der, continua sendo Deus. A igreja em pé, irmãos. Até aqui louvamos, adoramos ao Senhor. Até aqui o Senhor tem falado conosco através dos louvores. Agora essa noite nós vamos ouvir a palavra oficial com o nosso irmão Eliseu. Ele vai estar pregando essa noite. Que você fique no Espírito aí para que Deus ele possa falar conosco. Amém, meus irmãos? Oremos, vou pedir para o pastor Ricardo estar fazendo essa oração, apresentar o servo do Senhor e orar pelos ofertantes da noite. Amém, Deus abençoe. Amém, igreja? Quem já ouviu a voz do Senhor aí nessa noite? Vamos unir a nossa fé, irmãos, para que o Senhor possa usar o nosso irmão e falar mais uma vez conosco, em nome de Jesus. Amém? Oremos, irmãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já tem falado em nosso meio, Senhor, através das oportunidades, através dos louvores, através da palavra oficial, Senhor. Neste momento nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor, segundo a Tua misericórdia e graça, Senhor, abençoe, Senhor, cada ofertante, cada dizimista, Senhor, todo aquele que tem apresentado no Teu altar a sua oferta, o seu dízimo, Senhor, aleluia, a sua oferta alçada. Meu Deus, neste momento nós pedimos também, Senhor, para que o Senhor possa usar o nosso irmão, Senhor, que vai ministrar a Tua palavra. Usa ele com poder e autoridade, Senhor, do Teu Espírito, para falar com cada um de nós, não o que queremos, mas o que precisamos ouvir. E é isso, Senhor, que nós te pedimos, Senhor, te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que a igreja do Senhor possa dizer amém. Dá uma salva de palmas para Jesus, irmão. Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus, dá um glória. Aleluia. Antes de eu pedir para os irmãos abrindo o texto bíblico, eu já quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder estar na direção da palavra. E gostaria de fazer já uma pergunta para os irmãos, de uma lista de 3 coisas importantes que são para você. Quem colocaria aqui a família em primeiro lugar? Levanta a mão. Algumas pessoas, nem todo mundo colocaria? Levanta a mão que colocaria a família em primeiro lugar. Glória a Deus. Amém. Peço que os irmãos abram as vossas Bíblias em Marcos capítulo 10. A gente vai ler a partir do versículo 28. Amém? Marcos capítulo 10, a partir do 28. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos que acharam, digam amém. Glória a Deus. Vamos ler Marcos capítulo 10, a partir do 28. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós tudo deixamos e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim ou do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, já no presente, em casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, em outras versões, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. A igreja pode se assentar dando glória ao nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Senhor, nesta noite, Pai, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, Senhor.
Pai, eu não pedi para pregar esta noite, mas por sua misericórdia o Senhor escolheu entre muitos que aqui estão. Então eu te peço, Senhor, que nesta noite o Senhor use a minha vida. Espírito Santo de Deus, que eu venha diminuir, você venha crescer, que eu venha assumir, você venha aparecer, e que você fale com a sua igreja na necessidade que ela precisa e necessita. Amém, irmãos? Amados irmãos, o que vocês estão dispostos a deixar por Jesus? Acredito eu que, quando você ouve essa pergunta, uma resposta de forma automática é gerada na sua cabeça e você responde que você está disposto a deixar tudo por Jesus. E eu falo isso com muita convicção, porque quando o Espírito Santo de Deus me fez essa pergunta, esta foi a resposta de imediato que eu dei, até ele me fazer perceber que eu não sabia o real significado da palavra tudo, até ele me fazer perceber que quando estamos falando de tudo, estamos nos referindo a uma totalidade. Quando estamos falando de tudo, estamos nos referindo a um pronome que se refere à existência de todas as coisas, ou a algo que é de suma importância para você. E com a simples pergunta que eu te fiz antes de abrir a palavra, você me respondeu, alguns irmãos me responderam, que de uma lista de 3 coisas que são importantes para você, você disse que a família está em primeiro lugar. E eu não posso reter a pergunta que o Espírito Santo arde em meu coração a te fazer nesta noite. Você está disposto a deixar aquilo que você tem de mais importante por Jesus? Você está disposto a deixar para trás aquilo que você mais ama por Jesus? Amados, se alguém entrasse agora por aquela porta e dissesse: deixa de seguir Jesus, ou eu faço de parar a existir aquilo que você mais ama, você continuaria seguindo Jesus? Eu trago isso para a reflexão da igreja, porque se a gente for ler alguns versículos anteriores desse texto, vamos ver Jesus dentro de um diálogo com um jovem, que a Bíblia não afirma o nome, mas diz que ele é rico. E dentro desse diálogo, o jovem rico faz uma pergunta para Jesus: Senhor, ou em outras versões, mestre, o que tenho que fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus dá uma resposta para ele e diz para que ele cumpra com alguns mandamentos. E naquele mesmo momento o jovem dá uma réplica para Jesus, afirmando que todos os mandamentos que Jesus pediu para ele seguir, ele já fazia desde sua mocidade. E Jesus olha para ele com muito amor. Em outras versões vai dizer que Jesus o amou e disse: então venda tudo que você tem, entregue aos pobres, toma a sua cruz e me siga. E a partir daquele momento, aquele jovem rico, ele sai triste dali. E quando olhamos para essa palavra e procuramos entender ela, ter uma interpretação no sentido literal, vamos ver que Jesus está nos dando um ensinamento sobre riquezas materiais e como essas riquezas materiais podem dificultar a nossa entrada no céu. Em Mateus capítulo 6, Jesus vai nos dar um ensinamento que para a gente não guardarmos tesouros na terra, mas sim guardarmos tesouros no céu, pois onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Ou seja, essa interpretação de que riquezas materiais podem dificultar a nossa entrada no reino dos céus é absolutamente correta. Porém, quando eu olho para essa palavra, guiado pelo Espírito Santo de Deus, procurando ter uma linha de interpretação mais ampla sobre ela, a nossa ideia, o nosso pensamento sobre a fala de Jesus, sobre a dificuldade que a gente tem de entrar no reino dos céus, ele começa a ficar mais amplo. Porque com a simples pergunta que eu te fiz no começo da mensagem, a gente já começa a entender que riquezas, ela não está baseada somente em bens materiais. Ou seja, maior que a prata, maior que o ouro, maior que pedra preciosa ou qualquer coisa que você pode ter,
é a sua família. E eu trago isso para a reflexão dos irmãos, porque eu digo por mim, se eu estivesse ali, naquele mesmo lugar que os discípulos estavam, se admirando com o que eles estavam vendo, se admirando com aquilo que eles estavam ouvindo, eu teria feito o mesmo questionamento que Pedro fez para Jesus no texto. Porque dos 12 que estavam ali, só Pedro questionou algo que nenhum dos outros 11 questionou. Porque Pedro, como todos os outros, percebeu que aquele jovem rico não conseguiu deixar suas propriedades para trás para seguir Jesus. Só que tanto Pedro quanto todos os outros discípulos tiveram que deixar alguma coisa de importante para trás para seguir Jesus. Aleluia! E como a gente não pode trabalhar com a Bíblia, com o achismo, eu me coloco no lugar de Pedro. Porque a Bíblia não diz que Pedro era um homem rico, cheio de propriedades, ou que ele tinha uma tesouraria cheia de pedras preciosas, ouro e prata. Não é isso que a Bíblia vai nos dizer. O que a Bíblia vai nos dizer é que Pedro era um homem trabalhador. Ele tinha uma função, ele era pescador. O que a Bíblia vai nos dizer é que Pedro, ele tinha uma casa, ele tinha família, ele tinha uma esposa. E se colocando no lugar de Pedro, olhando para aquele jovem rico, bom, eu diria, eu não tenho propriedades igual esse jovem rico tem. Eu não tenho riquezas igual esse jovem rico tem. Só que eu tenho coisas que são importantes para mim. Eu tenho coisas que eu vejo que são as minhas riquezas. Porém, eu deixei aquilo que era importante para mim para seguir Jesus. E aqui no versículo 28, Pedro vai questionar Jesus dizendo: eis que tudo deixamos e te seguimos. Ei, palavra tudo, totalidade, tudo, pronome que se refere à existência de todas as coisas. Tudo aquilo que é de suma importância para você. E eu já quero te questionar nesta noite aqui hoje. Nesses 2 anos de evangelho, 5, 10, 15, 20, 30 anos. Quando foi a vez que tu deixou tudo para seguir Jesus? Porque para seguir Jesus tem que se pagar um preço. Para seguir Jesus tem que ter sacrifício. Para seguir Jesus, tem que se abdicar daquilo que é importante para você. E só para te deixar mais pensativo dentro dessa palavra, se abdicar daquilo que é importante para você, é somente uma porta de entrada, mas não é o suficiente para seguir Jesus. Como assim, irmão Eliseu? Eu se abdicar do que é importante para mim, não é o suficiente para seguir Jesus? Para mim não. Porque no texto, Jesus não vai falar para o jovem rico: abdica do que você tem e me segue. Não é isso que Deus vai falar, que Jesus vai falar para ele. O que Jesus vai falar para ele é: venda o que você tem, se abdica do que você tem entregando aos pobres, toma a sua cruz e depois você me segue. Ou seja, antes de seguir Jesus, tem que tomar a cruz. E coisa difícil é a gente tomar a cruz, porque historicamente falando, para você tomar a cruz, é necessário que você passe por algumas etapas. Historicamente falando, para você primeiro tomar a cruz, é necessário que você vá a julgamento. Ninguém toma a cruz se primeiro não for julgado. Com Jesus foi assim, comigo e com você não irá ser diferente. E esse julgamento, por muitas das vezes, não vai vir somente de quem está no mundo, olhando para a igreja e dizendo que somos um bando de maluco porque adoramos um homem chamado Jesus que ninguém aqui nunca viu. Esse julgamento também irá, por muitas das vezes, vir de dentro da nossa casa, de dentro da nossa família também. Jesus, após orar no Getsemane, ele toma a decisão
de pegar a cruz. Ali ele é traído por Judas e ele cai na mão dos principais líderes religiosos da sinagoga. A palavra vai dizer que os principais líderes, em todo momento, procuram testemunhas falsas para mentir a respeito de Jesus. E a partir daqui eu já começo a aplicar na igreja. Porque quem decide tomar a cruz tem que estar preparado para ouvir testemunhos mentirosos sobre você. Quem decide tomar a cruz tem que estar preparado, que vai ouvir que você é ladrão porque quis se tornar pastor de igreja. Quem decide tomar a cruz tem que saber que por muitas das vezes você vai ouvir que você não tem comunhão com Deus por causa da roupa que você usa. Quem decide tomar a cruz tem que saber que por muitas das vezes vai ouvir de quem está dentro da sua casa. Esse daí não dura muito tempo na igreja. Quem decide tomar a cruz tem que saber que quando for levado a tribunal, se tomarem a sua túnica, deixe que leve a sua capa. Assim fizeram com Jesus, levaram ele até Pilatos. O interessante é que a palavra vai nos dizer que Pilatos, após interrogar Jesus, diz ao povo: crime nenhum vejo neste homem. Só que o povo, todos clamavam em uma só voz: mata Jesus. Na época de Páscoa, era normal que o governador libertasse um prisioneiro escolhido pelo povo. Naquele dia, tinha Barrabás, conhecido e famoso por sua maldade. E tinha Jesus. E a palavra diz que Pilatos manda alguém escolher um dos dois, porque sabia que os principais líderes religiosos tinham prendido Jesus por inveja. Quem decide tomar a cruz vira alvo de inveja. A inveja é combustível de quem adora te julgar. A inveja é combustível de quem adora persuadir outras pessoas a te julgarem. Porque no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 20, vai dizer que os líderes religiosos e os sumos sacerdotes persuadiram o povo a dizer: solta Barrabás e crucifica Jesus. Deixa eu contar um negócio aqui para você. Se não estão se levantando contra o teu ministério, se não estão se levantando no teu trabalho, na tua escola, se não estão se levantando contra você lá na rua que você mora, é porque alguma coisa de errado tem. Porque diabo não taca pedra em árvore que não dá fruto. Se você não faz diferença nenhuma no ambiente que você está, se não estão te perseguindo, é porque tu não faz diferença nenhuma para o inferno. É porque para Satanás tu não tanto faz. Tu não faz diferença. Tu não tem efeito no mundo espiritual. Mas se tu é ao contrário disso, se prepara, porque você vai ser alvo de inveja. O interessante é a forma que Jesus nos ensina a lidar com isso, com silêncio, porque quem decide tomar a cruz já não se justifica mais, mas Deus que justifica ele. Quem decide tomar a cruz já não batalha mais com a força do seu braço, mas batalha com a força da mão de Deus. Mas irmão Eliseu, é difícil ficar calado. Deixa eu dizer um negócio para você. A sua luta não é contra a carne, nem contra o sangue. A sua luta é contra a hoste dos mundos espirituais. É contra espíritos malignos. E batalha espiritual, você não vence com armas carnais, mas sim com armas espirituais. Eu poderia aplicar Efésios capítulo 6. Se revistam de toda a armadura de Deus. Julgam Jesus. E depois de julgarem Jesus, depois do julgamento, vem a segunda etapa, que é a etapa do açoite.
ninguém toma a cruz se primeiro não for para o açoite. E o que seria o açoite dentro dessa palavra que estamos pregando? Porque após Pedro fazer o questionamento que ele fez para Jesus, Jesus dá uma resposta para ele. Em verdade eu vos digo, Pedro, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa de mim do Evangelho, não recebam 100 vezes mais no presente, casa, irmãos, mães, filhos, campos, com perseguições. Essa palavra é linda, irmão, porque a primeira vez que eu li ela, eu fiquei maravilhado, porque estamos diante de uma promessa condicional. O que Jesus está nos dizendo aqui é, se você se abdicar daquilo que é importante, da sua família, você vai receber uma família 100 vezes maior, uma família espiritual, você vai fazer parte da família de Deus. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender antes de continuar caminhando, irmãos. O que Jesus falou aqui. Porque é uma promessa para cada um de nós que estamos aqui dentro hoje, que aceitamos Jesus, que descemos as águas. A gente hoje faz parte de uma grande família, que é a família de Deus. Estamos ligados ao corpo de Cristo, onde Ele é a cabeça. É por isso que hoje nós entramos aqui e nós nos cumprimentamos como irmãos, como irmãs. É por isso que a gente olha para os nossos pastores e diz que eles são os nossos pais na fé, porque eles nos discipularam a seguir no reino de Cristo. É por isso que muitas das vezes a gente olha para as nossas irmãs e a gente vê uma semelhança delas como mãe, pelo carinho e cuidado que elas têm com a casa do Senhor. E entendendo isso, se a gente fosse interpretar essa fala de Jesus com a linguagem de hoje, seria mais ou menos assim: Pedro, você fez uma ótima decisão, Pedro, de tomar a sua cruz e me seguir. Você fez uma ótima escolha, Pedro. E no presente ainda, Pedro, eu te garanto que outras pessoas após você, Pedro, também irá tomar essa decisão. Algumas pessoas, Pedro, você chamará de irmãos. Outras você chamará de irmãs. Outras, Pedro, você reconhecerá como pai na fé, porque elas discipularão outros a me seguirem. Outras, Pedro, você vai se admirar, você vai ver uma semelhança de mãe, pelo cuidado que ela tem com a minha casa. E digo mais, Pedro, aonde o meu espírito te levar, seja lá no interior da Bahia, seja lá no interior do Ceará, lá no interior de Minas Gerais ou em outras nações, terás campo para te receber como profeta da minha palavra. Aleluia. Só que com tudo isso, Pedro, atrás de tudo isso, vai vir as perseguições. E as perseguições é o que vai corroborar com aquilo que eu chamo de açoite. Historicamente falando, muitos não passavam do açoite. Historicamente falando, teólogos e estudiosos diziam que muitos morriam no açoite, não conseguiam sobreviver com o estrago que a azorrague fazia, ou melhor dizendo, o chicote do soldado romano fazia. Morria ali mesmo no açoite. Só que Jesus, como cordeiro mudo levado a matadouro, Ele suportou até o final. E ali com Ele levou os nossos pecados e enfermidades. Aquilo que muitos homens não suportariam, Cristo suportou até o final. Na segunda carta para Timóteo, Paulo vai dizer: Timóteo, todos aqueles, Timóteo, que decidirem seguir Cristo piamente, padecerão de perseguições. Quem decide tomar a cruz, tem que saber que vai sofrer o açoite da perseguição, o açoite da ingratidão,
o açoite da calúnia, da difamação, da mentira, da traição. Só que nenhuma dessas coisas podem nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Aleluia! Estou terminando. E após o açoite, vem o crucificamento, vem a crucificação. Aleluia! A crucificação de Cristo é a prova do amor incondicional de Deus por mim e por você. Aleluia! O que matou Cristo não foi a cruz do Calvário. O que matou Cristo não foi o açoite. O que matou Cristo não foi a decisão de Pilatos. O que matou Cristo não foi as perseguições dos fariseus. O que matou Cristo não foi nem a morte, irmãos. O que matou Cristo se chama amor. Por amor de mim e de vós, pegasse seu único filho, unigênito filho, exclusivamente filho, para morrer pelo meu e o teu pecado. Historicamente falando, antes da crucificação de Cristo, a cruz não tinha um símbolo de salvação. O símbolo da cruz era um símbolo de tortura, símbolo de rejeição, símbolo de humilhação. É por isso que as mensagens mais duras de Jesus dentro da Bíblia e que carregam mais exigências são aquelas que têm cruz no meio. Em Lucas capítulo 14, versículo 27, Jesus vai dizer: todo aquele que não toma a sua cruz e não vem após mim, não é digno de ser meu discípulo. Nesse mesmo texto, no versículo 33, Jesus volta a dizer: todo aquele que não renunciar tudo para me seguir, não é digno de ser chamado meu discípulo. Ei, tudo! Totalidade, tudo, pronome que se dá para a existência de todas as coisas, tudo aquilo que é de suma importância para você. E o que é que você tem de importante na sua vida hoje? É teu filho, é teu esposo, é teu trabalho, é teu empreendimento. Já está preparado para renunciar por Jesus e provar que você é discípulo dele? Porque talvez hoje ele possa bater na porta da tua casa e dizer: renuncia, prova que tu é meu discípulo. Aleluia. Mas irmão, Jesus vai falar para me renunciar ao meu filho, meu esposo, meu trabalho, o meu empreendimento que eu tanto suei para conquistar. Ei, deixa eu te falar uma coisa aqui. Lá em Mateus capítulo 10, Jesus, antes de mandar seus discípulos para uma missão, ele diz: ó, vem aqui vocês, pertinho, que eu tenho um segredo para falar para vocês. Não pensem que eu vim trazer paz para esse mundo, porque eu vim trazer espada. Eu vim pôr divisão. Eu vim pôr o homem contra o seu pai, a mulher contra a sua mãe e a nora contra a sua sogra. Versículo 36, o principal inimigo do homem estará dentro de sua casa. Essa palavra aqui não era só para os discípulos não, irmãos. Eu estou sujeito a essa palavra. Você que está assistindo, vocês que estão aqui na minha retaguarda, está todo mundo sujeito a esta palavra. Mas vamos caminhar em outra linha de interpretação. Já estou encerrando, irmãos. Na linha que é mais utilizada, que é a divergência de pensamento. Porque, pensa comigo, se Jesus ele preza tanto por comunhão, por que ele está falando que vai trazer divisão? Se Jesus ele preza tanto pelos mandamentos firmados por Deus para a humanidade, honre seu pai e sua mãe para que seus dias sejam prolongados, por que ele está falando que vai trazer divisão?
Vamos entender isso daqui como uma divergência de pensamentos. Porque quem está ligado no corpo de Cristo, ele pensa diferente, ele segue princípios diferentes, o caráter dele é diferente, o andar dele é diferente, a forma que ele sente é diferente, a forma que ele se veste é diferente, a forma que ele aborda as pessoas é diferente. E isso daqui não nos torna melhor do que ninguém, irmãos. Porque o crente, ele tem algo diferente. Ele tem algo que aquele que não está ligado no corpo não tem. Quem está ligado no corpo não carrega os mesmos pensamentos que eu e você carrega, os mesmos princípios, o mesmo caráter, entende? É normal, dentro de uma família cristã, sempre tem um indivíduo que diz, Deus é bom, mas ele vive tacando pau na igreja, dizendo que o teu pastor é ladrão. É super normal dentro de uma família cristã ouvir um indivíduo dizer, está repreendido em nome de Jesus, e na melhor oportunidade que ele tem, ele está falando mal do teu vizinho que é crente. Entende? Divergência de pensamento. Não é porque você ama, você preza pela comunhão, você é zeloso, manso e adora sua família, ama sua família, que você vai compactuar com os mesmos pensamentos. Só para os irmãos entenderem melhor isso daqui, para me encerrar, vou contar um pequeno testemunho bem rápido. Há 2 meses atrás ou mais, um familiar meu decide fazer um almoço em família. Eu confesso para os irmãos que em primeiro momento eu disse que participaria do almoço. Só que aí eu percebi que aquele almoço cairia no final de semana de Santa Ceia. E ali eu tive que fazer uma decisão importante, porque as duas coisas eram importantes. Mas qual era mais importante para mim? A Santa Ceia ou um almoço em família? E eu pensei, bom, talvez essa seja a minha última Santa Ceia, então eu vou participar da Santa Ceia. E quando esse meu familiar ele soube disso, ele manda um áudio dizendo para mim, obrigado por me mostrar o quanto eu sou importante para você e o quanto eu tenho espaço na sua vida. Eu fiquei conversando com Deus, eu falei, Deus, o que eu fiz de errado para essa pessoa ficar magoada comigo? E depois de alguns instantes conversando com Deus, Deus me fez entender. Ela só não sabe daquilo que você sabe, filho. Eu entendi, irmãos, que essa pessoa não está preparada para viver essa palavra. Eu entendi que entre o amor que ela tem por mim e seguir a Cristo, ela ainda escolhe o amor dela, que ela tem por mim. Mas, irmão Eliseu, como você lidou com isso? Da forma que Jesus nos ensina no versículo 37, 38 e 39 de Mateus capítulo 10. Todo aquele que ama mais o seu pai do que a mim, não é digno de mim. Todo aquele que ama mais o seu filho do que a mim, não é digno de mim. Todo aquele que não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Já deixa eu dizer algo aqui para você, guiado pelo Espírito Santo. Se teu esposo não quer tomar a cruz dele, não quer seguir Jesus e passar uma eternidade ao lado de Deus, toma você a sua cruz, siga você Jesus, vai você passar uma eternidade ao lado de Deus. Se o teu filho não quiser tomar a cruz dele, não quiser seguir Jesus e passar uma eternidade ao lado de Deus, toma você a sua cruz, siga você Jesus e vai você passar uma eternidade. Se o teu vizinho, teu amigo de infância não quiser, tome você a sua cruz e vai você passar uma eternidade ao lado de Deus. Aleluia. Mas irmão, aleluia, meu filho é meu esposo, é meu amigo de infância, eu amo tanto ele. Faça o que nosso irmão Adelso disse, ore por ele, clame por ele, ore todos os dias, irmão. A oração de um justo pode muitos seus efeitos. A oração de um justo toca o céu. Talvez mude a sua oração. De vez você pedir para Deus libertar, pede para Deus entrar na mente dele, clarear. Pede para Deus mostrar que o tempo é a moeda de mais valor que nós temos nos dias de hoje. Peça para que Deus faça ele perceber o que é o plano de salvação, o que é uma vida eterna ao lado de Deus. Peça para que Deus faça ele entender que a nossa vida tem um prazo de validade, mas uma vida eterna ao lado de Deus não tem. Porque dentro desses últimos 2 anos, dentro do Evangelho, eu percebi
que o motivo de muitos de nós se afastarmos do caminho do Senhor, ou de pessoas não aceitarem o Evangelho, é porque elas ainda não entenderam o que é uma vida eterna ao lado de Deus. Glória a Deus, aleluia. Se Cristo comigo vai, eu irei. O quê? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pegaram o quê, igreja? Oh, que lindo. Repete de novo, só para tu não esquecer. De novo, só para tu não esquecer. Se Cristo comigo vai, eu irei. É grato o quê, igreja? Para as vossas vidas é essa: não largue a sua cruz. Vale a pena, irmãos, vale a pena, irmãos, levar a nossa cruz. A mensagem de Deus é essa, irmãos: vigie aquele que segura a sua cruz para não deixar ela cair. Aleluia. E eu já agradeço pela minha oportunidade. As palmas para Jesus. O culto selado. Ele começa e ele termina. Todos entenderam a palavra, irmão? Irmão Eliseu deu ensinamento aqui. Então, uma coisa gloriosa que você possa levar dentro do seu coração e realmente seguir essa palavra, né? Pegue a sua cruz aí, é tua, pegue a tua, não pega de ninguém não. Nós temos que levar a nossa. A minha é pesada. Eu creio que a tua também está pesada aí. Mas Deus, Ele falou desde olha, ele pregou alguns textos, mas Ele não saiu da palavra oficial. Presta atenção nisso. É isso que é o mistério da palavra de Deus, né? Se eu soubesse que ele estava assim, não dá para estar meia hora só, tem que ser 1 hora, já está para pagar 1 hora. Glória, que Deus abençoe, que Deus continue abençoando, irmão Eliseu. Você percebe que é diferente porque você lê e você estuda a palavra. Dedicou, Deus usa. É simples assim a palavra. Dedicou, leu, Deus usa, acabou. Pronto, Deus é assim. Então louvo a Deus pela vida do Eliseu, pela vida de cada irmão que aqui está, porque Deus falou comigo, eu creio que falou com você também. Estou saindo com a palavra dentro do meu coração. Eu creio que Deus nos dará uma semana abençoada, nos dará uma semana cheia da graça. Toda vez que a tristeza vir, você lembra da palavra. E você canta: se Cristo comigo vai, eu irei. Pode estar doendo, mas se Cristo comigo vai, eu irei. Pode não